Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre hipertextualidade. O que é hipertextualidade? Você sabe? Nós somos alunos, eu, Marcílio, e o Alexandre, que vai estar falando daqui a pouco. Nós somos alunos do curso de computação da Universidade Estadual do Ceará, licenciatura em computação. Vamos falar um pouquinho sobre isso, pela disciplina de Sistemas de Informação e Comunicação. Vamos lá. Bom, pessoal, então, o que seria? Como se dê essa hipertextualidade? Na verdade, com o advento da computação gráfica, desde a época que a computação começou a se popularizar, foi observado por estudiosos que começou a haver um tipo diferente de modalidade, que na verdade era o hipertexto e os hiperdocumentos, que é a possibilidade de você ter som, imagem e texto em um mesmo local. Como assim? Ou seja, você pode ter naquele mesmo local, ou através de links, a interação de imagem, texto e som. E outra coisa, diferentemente de livros, que você vai lá, que você só tem um texto para ler, que o texto é corrido. Através de links, através de hiperdocumentos, hipertextos, você vai lá, você vai ler, e você está lendo sobre um determinado conteúdo. Vai chegar um momento que naquele texto todo vai ter links, o que nada mais é do que uma possibilidade de você abrir uma nova aba para ir para um novo local se aprofundar naquele assunto. Ou seja, o que na verdade é um hipertexto? É um texto cheio que tem hiperdocumentos que ligam-se uns aos outros. Bem, pessoal, na verdade, a partir daí, da computação, desenvolvimento da computação e dos hipertextos, foi dada uma sequência de estudos. E George London, um estudioso, disse que, na verdade, o hipertexto ele permite uma leitura não linear, uma leitura não sequencial. Você pode ler da forma que você quer, você vai lendo, pode ir para hipertextos e vai separando da forma que você escolher. Na verdade, esse termo, hipertexto, hipertextualidade, foi criado por Theodore Nelson, em 65. E para ele o que era, na verdade, o hipertexto, a hipertextualidade? Para ele, na verdade, o hipertexto estava ligado a um tipo de escritura, uma forma de escrever, que você podia ter um conjunto de elementos, no caso som, imagem e escritura, texto, que na verdade não era obrigatoriamente eles estarem ligados simultaneamente, mas eles se ligarem uns aos outros. E de um leitor, a partir do momento que ele senta ali na frente do computador, que ele está acessando aquele texto, que está vendo várias informações, que ele observa que tem links, às vezes que você está lendo, ele possa fazer escolhas. Porque a partir do momento, para ele, para o Theodore Nelson, você está lendo um texto, nesse caso na internet um hipertexto, você está lendo que ele é cheio de links, você pode, muito bem, você está lendo uma coisa lá, muitas vezes você tem uma informação, aquela informação vai para um link. Você pode ignorar aquela informação, não sei, mas eu não quero saber o que é, eu vou continuar lendo o texto. Você pode, poxa, o que é isso? Vou entrar lá para saber. Então, para Theodore Nelson, a hipertextualidade, o hipertexto, os hiperdocumentos, eles possibilitaram ao leitor a escolha do caminho que ele quer, do que ele quer escolher naquele momento ali do texto que ele está lendo. Continuando aqui, para ter a criação do hipertexto, os estudiosos Roger Laufer e Dominique Scavetta, eles estabeleceram 4 critérios que o escritor, ou quem está jogando aquele hipertexto, jogando vários links, precisa ter em mente na hora de fazer isso. Até copiei aqui no quadro os critérios e vamos mostrar para vocês agora aqui os critérios. Quais são os critérios que precisam haver, que eu preciso saber se eu quero construir um hiperlink, um hipertexto? Ora, no texto deve existir uma grande quantidade de informação repartida em pequenos elementos. Como assim? Muitas vezes, como eu expliquei anteriormente, muitas vezes eu tenho um texto enorme, eu tenho um texto, se eu for fazer e for explicar cada detalhe dele, vai ficar enorme.
Então o que é que eu faço? Eu pego, crio o texto de forma resumida e em cada elemento, aquele elemento que chama uma informação maior, ele abre um outro link, me liga, tem um outro link ligado àquele documento, eu clico nele e ele vai me dar a informação. Um exemplo disso pode ser um texto que tem assim, João tinha uma casa, tal e tal e tal. E aí, a casa? Vamos supor que o texto não conte os detalhes da casa. Mas aquela casa, a palavra casa, é um hiperlink. Aí eu clico lá. Ela vai me levar para outro link que fala: a casa era assim, era de tal cor, o tamanho era esse, tal e tal. Só um exemplo. Ou seja, eu tenho um texto que para eu não falar na detalhes de algumas coisas, para o texto não ficar muito extenso, eu jogo um link ali. E conecto ele a outro hiperdocumento. E aí eu vou dando essa informação. O leitor pode muito bem olhar, não quero saber. Mas ele, opa, né? Bem, outra coisa que o escritor tem que ter em mente, né? É a troca de informações entre os hipertextos. Como assim? Se eu tenho um texto e ele vai me possibilitando links para ir para outros hipertextos, né, outro hiperdocumento, esse outro hiperdocumento, ele vai ter uma parte que ele vai voltar, ele vai ter um link para ele voltar para o texto original que eu estava. Ou seja, é esse critério que eles estabelecem também. O reenvio de elementos entre si, eles ficarem em si trocando informações. Né? O terceiro aspecto que eles falam, no caso, para eu escrever, né, o hipertexto, eu tenho pequena parte da informação em algum momento. Ou seja, o que é isso? É aquela história que eu falei da casa, agora há pouco. Na palavra casa tem uma informação enorme de quem é a casa, qual o tamanho da casa, a área da casa, a cor da casa, onde ela fica. Eu tenho várias informações. Só que essas informações todas, eu posso colocar elas dentro de um pequeno elemento, que é a palavra casa. E essa palavra casa é o que vai bastar no hipertexto original. Se eu quiser ter informação adicional, me aprofundar no assunto, é que eu clico na palavra casa, que é um link, e vai me levar para outro hiperdocumento. Ou seja, é isso que eles falam. Eu tenho que ter uma pequena parte da informação em algum momento. Eu não vou precisar saber, não. Vai ter momentos que eu não vou precisar da informação toda. É como eu disse, vai ter leitores que não vão querer saber onde é a casa, não vão querer ter informação nenhuma. Ele só quer ver o texto todo, o primeiro texto. Então, eu vou ter só uma pequena parte da informação. É isso aí que eles falam. E o quarto aspecto que eles consideram é o acesso de forma cômoda ao computador. Ou seja, eles dizem que você tem que ver se o usuário, se o leitor, ele vai ter um acesso de forma cômoda ao computador, a forma do acesso que ele vai ter ao hiperlink e ao hipertexto. Por quê? Para possibilitar uma leitura melhor, para que ele possa utilizar realmente os hiperlinks. Porque senão, se eu for ler apressado aqui, eu não vou querer saber mais. Eu não, leio o texto rápido. Não, aí o que é? Você lendo de forma cômoda, você vai poder, eu quero me aprofundar mais, tal e tal. Bem, pessoal, agora que a gente já falou um pouco sobre a ideia do hipertexto, da hipertextualidade, a gente vai entrar num fator primordial, talvez fundamental. Fundamental porque sem ele não haveria isso, né? Que é o link. Ora, o porquê o link é fundamental? Porque o link é que permite com que os hipertextos possam se comunicar. Você permite que um hipertexto vá para outro, que vá para outro, que possa haver toda essa comunicação. É o link. Na verdade, o link nada mais é do que uma tomada de decisão, uma estrutura de decisão. Por quê? Porque eu estou ali, no meu computador, vendo ali o texto, o que é que eu faço? Tem os links, e o link é o que vai me possibilitar eu tomar a decisão. Opa, eu quero saber mais, o exemplo da casa de novo. Opa, eu quero ter informação dessa casa. Eu vou lá no link, nome-se casa, e clico, e já vejo. Dentro dessa estrutura, existem muitas vezes estruturas que são totalmente verticalizadas, que é o que é chamado, né, o termo que é utilizado. Como é essa estrutura verticalizada? É quando eu tenho uma página principal. Imagine isso, eu tenho uma página principal, que é aquela página onde eu entro que vejo o texto. Aí, nela, na página inteira, só tem um link. Só tem um link, que é para algum tipo de informação. Aí eu vou e clico nesse link. Nesse link que eu cliquei, na página inteira só tem mais um link. E assim vai tendo uma estrutura totalmente vertical. Por definição, eles dizem que, geralmente, o link, do ponto de vista textual, ele é como se fosse o título ou o resumo
do que ele está apontando, para onde ele está apontando, para onde ele vai. Por exemplo, lembra-se de novo daquele velho exemplo da casa que eu falei? Num texto, vai ter lá o nome casa, que é o link. Esse link, do ponto de vista textual, ele é como se fosse o resumo do que vai aparecer, se você clicar, ou como se fosse o título, porque ele vai dar informação sobre aquilo. Essa é a ideia de você utilizar o link. É até engraçado falar, porque nos primórdios da utilização do hiperlink, hipertexto, muitas vezes o escritor ele não sabia onde utilizar o hiperlink, ou no caso o link, né? Ele não sabia utilizar o link para puxar. Então o que era que ele fazia? Ele pegava, em vez de colocar só uma palavra, no caso, você tem lá o texto, eu falei pelo exemplo que eu dei, é só a casa. Você clica em casa, vai ser o link. Ele não fazia isso. Ele pegava um parágrafo todo, e o parágrafo todo era um link. Ou seja, eu clicava no parágrafo, ele me dava a informação referente àquele parágrafo. Era assim. Bem, pessoal, é bem interessante notar que é considerado, nessa área, eles consideram pobreza de vocabulário aqueles escritores, né, aqueles autores que vão escrever no hipertexto, e eles não sabem onde colocar o link no meio do texto, e acabam colocando um texto todo limpo. Aí você lê o texto todo. Aí quando é no final, lá embaixo, depois que você já leu o texto e tudo, aí tem só um nomezinho assim, clica aqui, para mais informações, para mais coisas. Eles dizem que é uma pobreza muito grande de vocabulário, por quê? Porque o autor, ele que escreveu o texto, ele não soube, ele não sabia em que parte do texto dá para ele colocar um link. Ele escreveu todo o texto e, poxa, onde é que eu vou colocar o link? Ele não sabia. Não teve a ideia de onde colocar. Então foi o que ele fez, eu vou fazer o texto todo, sem link, lá no final eu coloco só um clique aqui, o cara vai e clica. Isso é considerado um erro muito grande, né? Nessa área. Só terminando aqui de falar de link, existem dois tipos de links, né? É o link interno e o link externo. O que é o link interno? O link interno é quando você tem um texto, e nesse texto você tem um link. E quando você clica nesse link, ele vai te levar para uma parte do próprio texto. Ou seja, quando eu tenho um texto grande, né? Eu estou no começo do texto, aí beleza. Ou senão eu estou lá no final. E aí ele se refere a alguma coisa. E nessa coisa que ele se refere, ele bota um link. Quando eu clico nesse link, esse link vai puxar lá para o começo do texto, onde ele já mostrava o que é que eu preciso saber, para não escrever de novo. Isso é o link interno. Ou seja, o link interno, ele vai puxar para uma parte do próprio texto. E o link externo é quando eu tenho um texto, e esse tem um link, e esse link vai me dar acesso a outro texto. Outro hiperdocumento. Isso é um link externo. Essa é a diferença de link interno e link externo. Nessa parte dos links ainda, é muito importante enfatizar outro grande erro que eles consideram, que é de você colocar um link no início do texto. Por quê? Ora, quando eu coloco logo um link no início do texto, eu só estou dizendo assim para o meu leitor, poxa, você tem a chance de não ler mais meu texto, você pode ir para outro link. Isso é um erro. Segundo eles, você deve colocar os seus links do meio para o final do texto, que é onde o leitor já viu o seu texto, já sabe o que está tratando, já leu o seu texto. Porque senão você vai colocar ele no início do texto, o link no início do texto, a probabilidade do leitor ir lá, ler o comecinho do seu texto e ir para o link, que é para outro hipertexto, outro hiperdocumento, é muito fácil. É muito grande a probabilidade. Bem, isso foi o que a gente teve a falar sobre link.